Para o nosso primeiro painel desta tarde, que tem como tema a reforma do Código Civil, convidamos os palestrantes. José Fernando Simão, professor de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP. E Maurício Batistella Bunazar, advogado e professor de Direito Civil do IBMEC e da Mackenzie. Olá, muito boa tarde. É uma alegria estar aqui em Manaus, com os senhores e com as senhoras. O Dr. Baltazar gentilmente nos convidou, a mim e ao professor Bunazar, tendo gente muito mais preparada que a gente, e mesmo assim, por gentileza, nos trouxe aqui. Eu quero agradecer ao IRIB pelo belíssimo evento e aos registradores de imóveis. Deixo o meu agradecimento especial ao Dr. Sérgio Giacomino, que me aguenta com alguma frequência lá em São Paulo, quando eu tenho dúvidas jurídicas. Ele é o meu professor. Falar sobre a reforma do Código Civil é falar sobre um mar de informações e de ideias e de um trabalho que está no seu início. Nós, na verdade, entregamos ao Senado Federal, em 2024, o projeto, e o projeto foi apresentado em janeiro desse ano, fevereiro. Portanto, o projeto é o 4/2025. O projeto, obviamente, como toda reforma de Código Civil, gera controvérsias, gera debates e gera dúvidas. Dúvidas por quê? Porque, claro que eu digo que enquanto a Constituição garante os direitos fundamentais, sem os quais nós não vivemos, o Código Civil nos afeta muito mais a miúde, no pequeno. É no casamento, é na morte, é no contrato. Então é curioso como um processo de mudança do Código gera muito mais debate, às vezes, do que um debate de direitos fundamentais na Constituição Federal. Bom, o projeto foi feito por uma comissão de juristas. A comissão contava com mais de 30 professores, advogados, Ministério Público, magistrados, servidores, tinha público de todos, pensadores de todos os espectros. Nós oficiamos 800 entidades de classe pedindo sugestões críticas. Eu digo isso sem sombra de dúvida. Foi o projeto mais democrático de pensamento de uma lei privada. Por quê? Não só nas comissões anteriores não havia mulheres, e a nossa praticamente 45% são mulheres, como ninguém nunca oficiou ninguém para saber o que pensava sobre o Código Civil. Então foi uma comissão democrática e foi uma comissão que era composta por diversas pessoas. Só explicar para os senhores o que aconteceu com esses retornos. Porque vocês vão dizer, será que nós fomos oficiados? Todos os órgãos do Extra foram oficiados e mandaram sugestões. O que aconteceu com essas sugestões? O problema é que muitas vezes as sugestões que vieram para nós eram sugestões sempre mais ou menos monotemáticas. Só para os senhores terem uma ideia. Grande apelo ao direito dos animais, muitas sugestões sobre direitos dos animais, muitas sugestões sobre direito de família, normalmente aqueles dois blocos, o mais conservador e o chamado mais para frente, os dois se digladiando com ideias. Basicamente, condomínio, é incrível que dá de briga em condomínio. Tinha até proposta que nos foi enviada de multar quem fumasse na calçada do condomínio para não sujar a calçada, como se o condomínio pudesse exercer poder de polícia sobre a calçada. Então, basicamente, era família, animais e condomínio. Isso moveu a sociedade como um todo, a sociedade civil. Claro que vieram das classes e dos órgãos pensadores pedidos específicos. Eu vou começar por um. Depois, eu e o Maurício vamos fazer um bate-bola para contar um pouco da experiência. Um dos artigos que mais gerou conflito na reforma é um que não tem a ver com direito registral, tem a ver com direito notarial, que é o artigo 108, da escritura pública. O artigo 108, como os senhores sabem, é um artigo pensado para garantir segurança jurídica a partir de um valor,
30 salários mínimos. Até a lei usa 30 vezes o maior salário mínimo vigente, que se consensou, que é o nacional, não é do Estado. E esse artigo, então, sofre uma queda de braço entre o setor bancário, que queria liberar um instrumento particular para 240 salários mínimos. Ou seja, ampliar o espectro do instrumento particular. E, por outro lado, o grupo que entendia que a escritura pública era essencial à segurança jurídica, e eu estava nesse grupo, eu sempre que tiver algum grupo vou dizer qual que eu estava com acerto ou com erro. Estava nesse grupo que defendia que, principalmente em cidades menores, o Brasil é um país muito grande, o notário é um garantidor de segurança jurídica nos negócios entre particulares, que muitas vezes não passam por um advogado, por uma advogada. E nós defendíamos o contrário, que a escritura pública devia ser para todos os tipos de negócios imobiliários, claro, ressalvada a lei do sistema financeiro, da habitação, que tem aquele instrumento particular, nós não íamos mexer vamos chamar, nessa especialidade. Só que daí o que diziam? Então vocês com isso estão querendo dar mais emolumento aos notários. Eu dizia não, porque nós vamos ao mesmo tempo garantir um desconto bastante acentuado para quem buscar a forma pública. Tanto que, na primeira leitura do projeto, prevaleceu a leitura dos 240 salários mínimos, para adaptar o Minha Casa Minha Vida, aquelas questões. Num segundo debate, eu chamaria, bastante difícil, eu encabecei esse debate, nós conseguimos convencer que para a segurança jurídica era melhor a redação que nós sugeríamos ao 108, uma redação pró-escritura pública, restritiva e não ampliativa do instrumento particular. E a redação ficou a seguinte: não dispondo de lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis. Reparem que na redação atual tem os 30 salários mínimos. Na redação projetada não subsiste a ideia do mínimo para liberar para a escritura, para o instrumento particular. Só que nós criamos um parágrafo primeiro, que é o seguinte: os emolumentos de escrituras públicas de negócios que tenham por objeto imóvel com valor venal inferior a 30 vezes o maior salário mínimo, terão os seus custos reduzidos em 50%. Nós estimulamos o instrumento público com um grande desconto de emolumentos. Até houve um debate se isso poderia ser feito pelo Código Civil ou o debate de emolumentos era estadual. Mas nós chegamos à conclusão, a partir da leitura de várias leis, que não havia necessidade de cada estado regulamentar e, portanto, o próprio Colégio Notarial do Brasil entendeu que era viável essa leitura, e a leitura que prevaleceu no projeto é essa. Esse artigo está sob constante combate na imprensa e pelos órgãos de classes. Vai ser um dos artigos que vai ter muito debate no Congresso Nacional. E nós criamos também um parágrafo 2º, que é aquela velha dúvida, né? Qual é o instrumento hábil a dizer quanto vale o imóvel? Valor de referência, IPTU? Nós deixamos um parágrafo 2º dizendo: em caso de dúvida, para a finalidade deste artigo, que é a escritura pública, não tem a ver com o recolhimento do ITBI, é simplesmente para saber se a escritura pública é necessária, o valor do imóvel é aquele fixado pelo poder público para os fins fiscais ou tributários. Essa foi a primeira grande batalha que nós tivemos na parte geral, as escrituras públicas relativas aos bens imóveis. No último dia, quando o 108 tinha sido aprovado mais ou menos assim como ele está, a ministra Isabel Galotti pediu um destaque, porque ela queria fazer uma alteração. E eu, como eu era o padrinho do 108, eu fui conversar com ela antes da plenária para saber qual era a razão que ela não gostava do dispositivo. E ela pediu para a gente inserir essa ressalva de que as leis especiais seguem vigentes, claro, e as leis especiais seguem vigentes. Ninguém nunca quis que o código absorvesse as regras próprias das leis especiais. Então nós fizemos esse pequeno ajuste e o 108 acabou prevalecendo. Esse foi um tema muito debatido. Eu vou falar de dois, Buna,
você fala de 2. O segundo tema muito debatido foi a questão do direito dos animais. Por que esse tema foi muito debatido? Direitos dos animais. Porque hoje, há um consenso social de que o animal não é um ser animado, nem que se equipare aos seres inanimados, como uma cadeira ou um celular, e nem a outros seres animados. Por exemplo, ninguém compara um cachorro a um escorpião ou uma barata, apesar de todos serem seres animados, seres vivos. E o problema da proteção dos animais é que o Código Civil é o lugar próprio para isso. Havia 2 grupos. O grupo que queria praticamente transformar um animal em pessoa de direito, ou seja, como se nós tivéssemos as pessoas jurídicas, as pessoas naturais e as pessoas animais, se fosse esse o nome. E outros que diziam, animal é coisa e continua com todo o regime das coisas. Nós tivemos grandes embates sobre isso. E precisávamos dar um destino para os animais. Basicamente, o senhor sabe o que acontece hoje em notas. Eu quero, por testamento, deixar bens para o cachorro. Mas não pode deixar bens para o cachorro, porque o cachorro não é pessoa. Eu quero cuidar do meu animal pós-mortem. Como é que eu cuido disso? Daí o advogado fala, cria uma fundação. Quem vai criar uma fundação para cuidar de um cachorro? Só quem não sabe direito civil. O custo de uma fundação para cuidar de um cachorro é uma coisa insana. Ah, mas o Lagerfeld deixou para a gata toda a herança dele. Não deixou, porque na França animal também não é gente, etc. Então nós precisamos construir uma proteção dos animais de maneira a adequar os animais à ordem jurídica brasileira sem extravagâncias. Sem, eu chamaria de busca de sistemas estrangeiros que não conversam com o nosso. Nós tínhamos 2 opções, tá? A do Código Civil alemão e a do Código Civil francês. Só para falar de 2. Código Civil francês, os animais são seres dotados de sensibilidade. Código Civil alemão, os animais não são coisas, mas se regem no que couber pelo direito das coisas. Um pela negativa, um pela positiva. Nós somos pela positiva, que os animais são seres dotados de sensibilidade, como fez a lei portuguesa e a lei francesa. E criamos um direito de personalidade que eu posso garantir aos senhores e senhoras que é inédito em todos os países romanos germânicos. Porque como eu tenho predileção por esse tema, e eu estudei bastante esse tema na Europa, até coordenei uma pós-graduação lá, nós criamos o chamado direito dos animais como direitos de personalidade. Ou seja, a relação afetiva entre um ser humano e um animal não humano foi elencada, essa afetividade, a direito de personalidade. Sabem o nome? A imagem, a honra, a fama? Hoje nós temos no projeto um direito de personalidade que permite tratar dos animais de maneira distinta das outras coisas animadas, que não os animais de companhia, e das outras coisas inanimadas. O grande debate dos animais sempre é o mesmo, tá? Sempre é o mesmo. Quem fica com o cachorro após o divórcio? Hoje tem brigas enormes sobre quem fica com o cachorro após o divórcio. Engraçado, Baltazar, quando eu comecei a advogar, brigavam pela guarda de filho. Hoje guarda, ninguém briga. Filho vai para qualquer um, mas o cachorro eu não abro mão. Filho quer ficar com você, fica, mas o cachorro é meu. Inclusive, guarda de cachorro, e daí tem o problema de quem tem a guarda que não quer pagar a despesa do cachorro, que agora resolveu chamar de alimentos para cachorro, e cachorro não tem alimentos porque não é ser humano, ele tem despesas de conservação, e testamento para cachorro. Nós não evoluímos para essas correntes que dão direitos patrimoniais para os animais. Nós seguimos a corrente portuguesa, os animais têm proteção, os animais têm afetividade, e os animais são coisas especiais, e que, portanto, não seguem a dinâmica de uma cadeira, de uma mesa ou de um automóvel. Nós chegamos no meio do caminho. Foi fácil? Não. Foi uma pancadaria. Qual que é o próximo? Do 80, né? Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu atrapalhei a palestra dele aqui, ele me passou o microfone. É só para... Depois eu vou começar direitinho, prometo. Só para fazer uma nota, saiu uma... Eu sou presidente da Comissão de Direito Agrário da OAB São Paulo. E aí saiu... Eu vi uma palestra que iam fazer em algum lugar. Como os pecuaristas ficam agora com a reforma do Código Civil? E eu pensei assim, na mesma, né? Não tem absolutamente nenhum tipo de problema. Por quê? Porque no momento em que nós colocamos que os animais são seres sencientes, e aqui
desculpem colocar isso em termos crus, havia maluquices para todos os lados, não é? E eu digo isso com toda a franqueza. Desde pessoas como o professor Simão colocou aqui, que queriam personalizar radicalmente os animais, não é? Até as pessoas que queriam manter que os animais são como celulares, não é? As posturas que me parecem absolutamente irracionais do ponto de vista atual. E aí nós colocamos, então, no artigo 92, o parágrafo 2º, que diz o seguinte, vou ler para vocês aqui, só para que não gere preocupação, né? Porque, olha, se os animais são seres sencientes, no dia seguinte eu não posso fazer abate de animal, né? Foi essa a preocupação das pessoas. É o 92A, né? 91A. Até que sobrevenha a lei especial, são aplicáveis subsidiariamente aos animais as disposições relativas aos bens, desde que não sejam incompatíveis com a sua natureza, considerada a sua sensibilidade. Então, o que significa isso? Os animais submetem-se ao regime jurídico das coisas móveis, com o único limite, que é aquele limite estabelecido pela Constituição Federal, que é o que veda o tratamento cruel. Então, os animais continuam podendo ser abatidos, comercializados, etc., vedada a crueldade, como de fato já está vedada na Constituição Federal. Então, não houve nenhuma mudança, não foi proposta nenhuma mudança no que toca ao, permitam-me usar essa expressão, comércio jurídico dos animais. Os animais enquanto bens negociáveis. E o 19 vai dizer: a afetividade humana também se manifesta por expressões de cuidado e proteção aos animais que compõem o entorno sociofamiliar da pessoa. Isso aqui é muito interessante, porque sempre que se fala de animais também, vou fazer uma última nota e passar para o Bunazar, se discute assim, mas quais animais nós vamos proteger? Né? Porque existe um problema entre animal doméstico, que está na casa e que não é selvagem, ou animal que a gente chama de criação, que é aquele animal que está próximo e que a gente desenvolve relações afetivas. Por exemplo, os ingleses desenvolvem relações afetivas não com cães e gatos. Muitos têm coelhos. O bicho de estimação do entorno é o coelho. Aqui no Brasil, tem duas coisas. Nós não temos nem costume de comer coelho e nem ter o coelho como animal de estimação. E isso cabe à jurisprudência desenvolvendo. Por quê? Porque é uma teoria muito nova para a gente fazer um rol dos animais protegidos. Mas uma coisa se diga, nós não caminhamos para nenhuma restrição ao comércio, por exemplo, alimentar, de peixe, ave, suínos, etc. A comissão não passou por esse debate. Esses são dois artigos que eu queria começar tratando. Agora o Bunazar escolhe os dois dele, depois eu prossigo. Agora sim. Boa tarde a todos, prazer estar aqui com vocês. Nosso presidente Baltazar, agradeço a gentileza do convite. Simão disse aqui que há muitas outras pessoas que poderiam ter sido convidadas, isso é absolutamente verdadeiro. Falar no congresso de vocês é sempre uma honra, porque vocês, a turma do Extra Judicial é de longe a turma mais preparada que tem, porque enfrentam aí os concursos mais difíceis, uma dinâmica realmente muito complexa. Então, falar para vocês e com vocês é sempre uma honra redobrada. Muito bem. Uma perspectiva geral que eu gostaria de trazer é o seguinte: o nosso projeto, ele se chama Projeto de Revisão e Atualização do Código Civil, não é? A reforma, propriamente, está nessa parte da atualização. Então, o que a comissão quis? Fundamentalmente, para vocês, se perguntassem para vocês assim, quais foram as linhas mestras que animaram essa revisão, não é? Consolidar posicionamentos jurisprudenciais, aqueles decididos, aqueles com efeito vinculante, e pacificar aquilo, e positivar aquilo que já está pacificado, tanto em doutrina quanto em jurisprudência. E aí, alguns diziam assim, né? Poxa, mas olha o tamanho do que vocês fizeram aí e tal, isso é um código novo. Permitam-me que eu faça o merchan aqui desse código. É o código confrontado,
que Simão e eu organizamos. E esse merchan não é um merchan com finalidades econômicas, de jeito nenhum. Nós fizemos um acordo com a RT para eles publicarem, a gente não ganha nada, mas vocês todos ficam conhecendo o projeto. E aí, o que a comissão ganha com isso? Interlocutores competentes. Porque realmente está cheio de gente que não leu e não gostou. Então, é muito importante que vocês leiam, porque o projeto vai começar agora, né? A gente não tem comissão formada ainda, né? Saiu semana passada que me parece que o senador Rodrigo Pacheco assumirá a relatoria do projeto e aí vai formar uma comissão. Isso vai ser discutido e vocês terão, como sociedade civil organizada, um baita poder para atuar. Então é muito importante que vocês conheçam, não é? O rapaz aqui me encontrou aqui, tem uma livraria aqui, falou que está vendendo o livro lá. Simão e eu trouxemos para sortear para vocês alguns aqui. Mas voltando à ideia, né? A ideia não foi inventar a roda. E aí alguns diziam assim, não, mas foram muitos artigos. É verdade. A reforma parece ampla do ponto de vista quantitativo, mas não qualitativo. Muito do que nós fizemos aqui foi ajuste redacional, não é? E colocar no código, repito, aquilo que já é direito positivo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Outro dia, um grupo, eu sou chamado de reacionário e fascista para alguns grupos progressistas. E sou chamado de progressista para alguns grupos, digamos assim, algo reacionários. De modo que eu acredito que eu estou caminhando pelo meio, o que acaba por ser um bom caminho, não é? E disseram assim, vocês da comissão, contra a população brasileira reconhecer o casamento gay. Eu disse, o que é? Por quê? Porque o que estava escrito no Código Civil? O casamento entre homem e mulher. O que a comissão colocou? Casamento entre duas pessoas. Não colocamos nem entre pessoas, colocamos duas. Só duas, felizmente. Eu não vou a tanto, mais que duas eu acho que não funciona. Duas pessoas. Agora, homem com homem, mulher com mulher, pode. E pode por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal decidiu, com efeito vinculante erga omnes, que pode. Ora, é evidente que uma comissão nomeada pelo Senado para fazer um projeto de reforma não pode afrontar o direito positivo. As decisões, desculpe dizer o óbvio, para uma plateia tão seleta, não é? Mas decisões vinculantes são vinculantes, não é? Elas ainda mais quando elas se baseiam numa cláusula constitucional como a dignidade da pessoa humana, que foi o caso dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Outra coisa, parentalidade socioafetiva, não é? A parentalidade socioafetiva foi reconhecida pelo STJ, de fio a pavio, e também pelo Supremo Tribunal Federal, que decidiu, mais uma vez com efeito vinculante erga omnes, que existe a parentalidade socioafetiva e mais, foi além do que deveria no meu ponto de vista, reconheceu a multiparentalidade. De modo que o Código reflete esse tipo de posicionamento. Mas, aproveitando, fazendo uma nota, uma das coisas que nós brigamos e conseguimos, sabe aquela chamada Lei Clodovil do Registro Civil, que eu posso acrescer ao nome da pessoa o do padrasto, sem gerar filiação, só questão de nome, direito à personalidade? Eu sempre entendi, e discuti isso muito, que para crescer o sobrenome do padrasto, a opção tem que ser de quem? Do enteado. E não da mãe do enteado, ou seja, da mãe da criança. Por quê? Porque o direito ao nome é o nome da pessoa humana e não da mãe. Então, vou dar um exemplo simples. Minha mãe se recasa após o divórcio, ela tem o nome do seu atual marido, o direito dela. Ela escolheu o sobrenome, ou não escolheu. Mas pegar e dizer, o meu filho José, de 5 anos, vai ter o sobrenome do padrasto, nunca me pareceu legítimo, não por nada, porque a opção é minha, não é do pai nem da mãe. Então, nós aprovamos no projeto que a tal da Lei Clodovil continua, mas a pessoa com 18 anos pode, ela, inserir o sobrenome do padrasto. Senão eu estou dispondo sobre direito alheio. Isso me pareceu sempre tão óbvio. Aliás, se eu fosse juiz e tivesse que julgar um caso desse, eu extinguia qualquer pedido de padrasto, madrasta, pai ou mãe, que não fosse de alguém com 16 anos, devidamente assistido. Porque o direito é próprio de quem tem o nome, e não alheio do pai ou da mãe. Isso nós aprovamos no projeto.
O projeto, se aprovado, vai dizer que eu posso acrescer o nome do padrasto ou madrasta quando tiver 18 anos. Aí o nome é meu, o direito é meu e não o direito de terceiros. Sabe por quê, senhores e senhoras? Imagine que minha mãe acresça ao meu nome o sobrenome do seu atual marido. E ela amanhã se divorcia e se casa de novo. E ela vai acrescer o nome do novo marido ao meu. Ou seja, é direito alheio. Por isso nós fizemos algumas coisas também para dosar um sistema que nós achávamos que precisava de aprimoramento, né, Maurício? Além de pôr no código o que o STF disse: multiparentalidade e socioafetividade. Muito bem. Outras duas linhas importantes do código, do projeto de reforma do código, foram as seguintes: um incremento da autonomia privada, e eu chego nisso já já, um incremento da autonomia privada e um prestígio, como ficou bem claro aqui da exposição do Simão, da segurança jurídica. E aqui o extrajudicial entra com muita força. Não é? Há, e aí fundamentalmente por parte dos notários, uma especial importância da participação na elaboração de contratos, da importância nesse papel todo de segurança jurídica. Com relação aos registradores, a melhor notícia é que não há problemas, não é? Não mexemos com vocês. E eu acho isso muito salutar na medida em que falávamos ali fora, nós temos um sistema que efetivamente funciona, é um sistema seguro. Eu conversava com uma colega, ela disse assim, é uma pena que as pessoas não reconhecem isso, falam muito mal da gente. Na verdade, todo mundo, eu dizia, não é? Vocês tinham um país do tamanho do Brasil, com um sistema de paroquial de registro, vocês organizaram isso aqui. Obviamente que não ia ser sem desagradar muita gente. Então é claro que quando eu vou registrar alguma coisa e o sujeito dá uma nota devolutiva, eu fico pé da vida. Mas ele me explica lá bonitinho, a gente ajusta e registra. Não há nenhum drama com relação a isso. O nosso sistema realmente é um sistema que funciona. Mas aí entra a ideia de uma participação efetiva do extrajudicial na qualidade de juristas. Então, esse é um ponto muito importante. Eu entendo que há, e aí isso também vai se refletir para os oficiais de registro, uma, digamos assim, não vou dizer elevação, porque pode parecer que estava num nível abaixo, mas não é isso. O que houve foi um aumento de prestígio da atividade extranotarial. Por quê? Porque da posição de pessoas vistas como burocratas, que simplesmente atrapalham o processo negocial, vocês passam a ser partícipes e fundamentais para a realização de negócios com segurança. Então, o nosso objetivo foi garantir a autonomia privada sem prejuízo da segurança jurídica. E aí, eu chamo a atenção para algo que diz respeito muito de perto a vocês. O Brasil, como todos sabem, no artigo 426, proíbe qualquer tipo de contrato que tenha por objeto herança de pessoa viva. Não é? Proíbe qualquer tipo de contrato, entre esses contratos que dizem respeito à herança de pessoa viva, ao pacto antenupcial com renúncia recíproca à herança. Eu sei que isso é de conhecimento de todos vocês. Quando nós pensamos no pacto antenupcial, evidentemente é um contrato de direito de família. Né? O pacto antenupcial é, por definição, o contrato de direito de família. E na medida em que há renúncia, isso é um contrato que tem por objeto herança de pessoa viva. A renúncia é uma cláusula contratual nesses termos. Muito bem. O que aconteceu no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo? Esse tipo de pacto não era passível de registro. Tenho certeza que vocês já se depararam com essa situação. Havia essa cláusula, não podia registrar no cartório de registro de imóveis, para dar publicidade. Para vocês eu não preciso falar que é no cartório de registro de imóveis, eu acredito que todos saibam isso. As pessoas que não são da área levam susto quando você fala em registrar pacto antinupcial no cartório de registro de imóveis. Eles falam, o que esse cara bebeu, né? Mas para vocês eu não preciso fazer esse tipo de disclaimer. E aí,
recusava o registro, falava, eu não posso, como é que eu vou registrar esse negócio aqui que é nulo? E aí, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que costuma acertar muito, deu uma decisão, no meu ponto de vista, absolutamente equivocada. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo disse, olha, pode registrar. Não estou dizendo que é válido, não estou dizendo que é nulo. Registra, depois a gente vê. Desculpe, eu acho que isso não é uma decisão que colabora com a segurança jurídica. De todo modo, durante a pandemia, Flávio Tartucci, Simão e eu havíamos feito um projeto de lei em casa, enviamos para o senador, então o senador, ele não era presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, justamente para permitir esse tipo de renúncia. E o senador, à época, disse, olha, isso não interessa, por hora, não vamos mexer nisso. E aí, por ocasião do projeto, nós atendemos a esse pleito, que é um pleito geral das pessoas comuns, não dos advogados. As pessoas querem poder renunciar à herança, porque elas não querem que os seus segundos maridos, suas segundas esposas, herdem bens que eles tinham ali. Então, como é que ficou, né? Não são considerados contratos, tendo por objeto herança de pessoa viva, os negócios. E aí vem firmados em conjunto, sobre de herdeiros necessários, descendentes, ascendentes, para compensação de partilha. Isso não vai ser mais considerado pacta corvina. Segundo, a renúncia em pacto antinupcial ou escritura pública de união estável de direito sucessório. E uma série de outras situações que me parecem bastante interessantes. E aí tem uma regra que essa está passando batido, ninguém está falando dela, e essa me parece uma regra que vai revolucionar o direito privado, principalmente em matéria de planejamento sucessório, que diz diretamente com vocês, né? O artigo 426-A estabelece o seguinte: é admitido o fideicomisso por ato entre vivos, desde que não viole normas de ordem pública. Então, isso vai acabar permitindo que nós tenhamos o trust à brasileira, né? Vai acabar permitindo que nós tenhamos o trust, e eu não preciso dizer a importância do registro de imóveis para negócios como esse. Então, esse aqui é um artigo que me parece vale a pena vocês deixarem no radar. Partindo diretamente para o direito das coisas, eu costumo dizer que, graças ao direito luso, é verdade, mas muito graças a Clovis Bevilacqua, nós temos um dos melhores sistemas de direitos reais do mundo, não é? O nosso sistema de direitos reais, me perdoem eventuais colegas germanófilos, é muito melhor do que o alemão, bastante melhor que o alemão. E aí, quando nós pensamos em alterações no sistema de direitos reais, elas têm que ser muito pontuais. Clovis Bevilacqua construiu algo muito sólido, que o professor Miguel Reale e a comissão de juristas por ele presidida soube preservar, e que nós procuramos preservar ao máximo. Então, não houve nenhuma ruptura com o sistema anterior. Fizemos ajustes em questões, repito, que já estavam decididas pelo Superior Tribunal de Justiça, como questões de abuso do direito de propriedade, importância da função social, etc. E uma inovação que foi, de fato, importante, que é a possibilidade de aplicar aos direitos imateriais, aos bens imateriais, perdão, naquilo que couber a proteção possessória. Então, foi uma ressalva. Diziam, vamos então estabelecer aqui direito possessório sobre bens imateriais, né? Vamos estabelecer isso. E aí houve uma briga tremenda, tal. Aliás, permitam-me uma pequeníssima digressão. Uma das acusações contra a comissão, e eu acho engraçado que as pessoas fazem acusações injustas. Tem tantas justas para fazer, era só escolher algum com mais cuidado. E aí disseram, a comissão não debateu os temas, porque, como havia ministros ali, os juristas e tal,
ficaram intimidados com a presença dos ministros e não debateram. Mas, gente, se vocês quiserem se divertir, cliquem no YouTube e assistam as discussões. É pior que a Assembleia de Condomínio. Era pancadaria. Parece que foi uma coisa muito assim... cavalheiro, eu discordo. Nobre. Não, era um horror. Era uma baixaria, gritaria. Aí ganhava, todo mundo gritava, vaiava, um horror. Mas foi divertido. Então, o que não faltou foi discussão. Uma dessas sobre posses de direitos, posse sobre direitos imateriais. Quando o nosso querido amigo, o desembargador Marco Aurélio, propôs isso aqui, eu tive um surto lá. Eu falei, o que vocês vão falar de posse, de direito imaterial? Não, isso já foi discutido há 200 anos, não tem sentido. Não, então vamos tirar, não vamos? Chegamos a uma solução de compromisso. Ficou pelo meio. Aplica-se no que couber. E eu brinquei, como não cabe em quase nada, não vai ser aplicado em quase nada. Mas até que, em algumas situações desse mundo virtual, acaba por ser importante. Agora, especificamente no regime de direito de propriedade, há aqui uma ideia que a comissão teve, né, e uma luta que foi tentar, e a gente não pôde fazer isso explicitamente, porque há muita resistência a isso, não sei exatamente porquê, que é privilegiar o princípio da concentração dos atos da matrícula e preservar a proteção dos terceiros, das pessoas que leem o que está escrito na matrícula e acreditam no que está escrito na matrícula. Então, houve essa tentativa algo velada da comissão. Esse tema que eu não sei porquê desperta uma tremenda paixão. Na minha opinião, eu esqueci o número da lei Minha Casa Minha Vida, que trouxe lá algumas coisas sobre a concentração dos atos da matrícula, mas aí abre mão para o fisco, depois a jurisprudência do direito do trabalho avacalha o dispositivo também, e as coisas ficam inseguras. A comissão, então, não quis entrar diretamente nessa polêmica, repito, porque o objetivo era consolidar posicionamentos, né, e não inventar a roda, mas aqui talvez tenha dado um passo interessante. O texto vigente é o seguinte: se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar que se retifique ou anule. Parágrafo único. Cancelado o registro, poderá o proprietário reivindicar o imóvel independentemente da boa-fé ou do título do terceiro adquirente. O 1247 tem uma pequena alteração, dizendo: se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado postular que seja retificado ou cancelado. E aqui a ideia foi de que o ato do registro não seria propriamente um ato jurídico que passaria pelo plano da validade. Então não faria sentido falar em fosse anulado. Eu discordo. Evidentemente é um ato jurídico e talvez dos mais complexos que haja, não é? Perdão. Mas fui vencido aqui. Retificado ou cancelado, a palavra cancelado abrange, evidentemente, o efeito da anulação. E aí, no parágrafo 1º, e aí a questão fica interessante, diz o seguinte: não se procederá ao cancelamento do registro de título aquisitivo irregular que possa atingir direitos reais adquiridos onerosamente por terceiros de boa-fé, sem que eles sejam ouvidos, né? Então, aumenta-se a proteção, aumenta-se consideravelmente a proteção dos terceiros de boa-fé, né? Então, isso me parece interessante. O 1247 também é muito interessante, é uma inovação, tá? Não há no sistema atual. Ele diz o seguinte, e aqui eu vou me permitir depois fazer uma pequena correção para não passar vergonha na frente de vocês. A alienação de bem imóvel feita por aquele que não é o seu proprietário é considerada ineficaz e não se procederá ao seu registro. Parágrafo único. Nos termos desse artigo, ressalvam-se os direitos adquiridos de boa-fé. Mais uma vez, há aqui a proteção do terceiro de boa-fé contra eventual cancelamento. A questão da alienação, só há alienação, evidentemente, quando há
o registro. Então, eu não alieno antes do registro. Então, há uma pequena imprecisão que a comissão, evidentemente, percebeu, mas disse, bom, a gente não pode aqui também esquecer que esse é um código para as pessoas comuns, não é um código para juristas. Então, nós temos que nos fazer entender muito mais do que primar por rigorismos técnicos. A verdade é, se eu transferir, se por alguma arte diabólica eu conseguir fazer registrar em nome alheio aquilo que não era meu, e eu não podia, portanto, fazer alienar, esse ato será ineficaz. Segue o regime jurídico da tradição. Feita por quem não seja dono, a tradição é ineficaz. A tradição é ineficaz. E aí depois vamos ter que discutir questões de pós-eficacização, e aí isso vai ser problema da doutrina, não é? Mas aqui, se eventualmente, médio tempore, forem adquiridos direitos por terceiros que se fiaram naquilo que está no título, esses direitos deverão ser preservados. Isso mostra a confiança que a comissão teve, quero crer nisso, que a comissão teve no trabalho das senhoras e dos senhores. E a importância que o registro de imóveis tem para que nós tenhamos um ambiente negocial efetivamente seguro. Então, o objetivo da comissão foi esse. Eu espero, sinceramente, que nós possamos contar com a leitura de vocês, atenta, e para que vocês possam apontar as inúmeras críticas que o projeto certamente merece. Não é? Certamente merece. Isso vai ser importantíssimo. Professor Simão, eu gostaria de comentar depois. Perfeito, claro. Eu queria fazer um comentário com vocês sobre sucessões, porque um dos debates que sempre se travou é porque marido e mulher não podiam testar na mesma cédula, aquele deixo para você disponível, deixo para você disponível, 2 testamentos, porque hoje o testamento correspectivo, ele é nulo no sistema brasileiro. Eu sempre defendi que isso não era possível, porque se eu testar numa mesma cédula que alguém, como é que alguém revoga a vontade de outrem? Se é a mesma cédula com 2 testamentos, 2 negócios jurídicos. A comissão optou por admitir testamento conjuntivo só em caso de marido e mulher, companheiro, marido e mulher cônjuges e companheiros, homo ou heteroafetivos, não importa. Dizendo que isso não retira a ressalva de um deles revogar independentemente da vontade do outro. Porque se não assim não fosse, eu teria um ato irrevogável, como se contrato fosse não testamento. Eu não sei se eu fiquei muito favorável a essa ideia, mas de qualquer jeito não prejudica o sistema, porque ele continua revogável por uma única vontade. A única coisa é que eu não preciso de 2 cédulas testamentárias. Eu tenho testamento numa única cédula, 2 negócios jurídicos distintos. Uma outra coisa de sucessões que nós cuidamos com algum cuidado foi a chamada herança digital. Temos um artigo inteiro sobre herança digital, porque hoje em dia as redes sociais valem muito mais que muito imóvel, e portanto nós pensamos em disciplinar de uma maneira absolutamente coerente com o seu valor econômico. E fizemos uma separação imprescindível entre os bens digitais que são meramente pessoais, sem valor econômico, que é o e-mail. O e-mail, em tese, é uma carta eletrônica, como antigamente se discutia o sigilo das cartas do morto, hoje é o e-mail. O sigilo do WhatsApp, hoje é o WhatsApp, o e-mail que antigamente era carta, era o bilhete, era a nota, que isso não tem valor econômico, portanto, não tem transmissão e tem proteção do sigilo. E os bens imateriais ou digitais com valor econômico e sua transmissão aos herdeiros. Agora, um dos pontos da reforma que mais deu confusão e que continua a dar confusão é a sucessão legítima. Esse é um ponto que nós ainda temos grandes debates, porque foi um debate encampado pelas redes sociais. É interessante isso, né? Hoje o direito se constrói pelo povo no sentido mais amplo da palavra, aqueles que têm acesso ao Instagram. E nós entendemos que o cônjuge deveria deixar de ocupar a categoria de herdeiro necessário. Isso é uma coisa tão curiosa, que num debate entre profissionais da área que advogam, ninguém diz o contrário. Todo mundo diz assim: o maior problema em planejamento sucessório foi trazer o cônjuge, alçá-lo à qualidade de herdeiro necessário. Então nós retiramos o cônjuge
do 1845. Porque, senhores e senhoras, só tínhamos duas opções: inserir o companheiro ou tirar os dois. Deixar um e não o outro, isso era uma aberração sistêmica. Estamos de acordo? Para quem leu a Repercussão Geral 809 do STF, eles disseram claramente que, em termos eficaciais, eu deveria ter uma equiparação entre união estável e casamento. Bom, tiramos o cônjuge. Daí veio a frase de alguns desses influencers de rede social: a mulher ficou desamparada. A grande questão é, a mulher ficou desamparada? Infelizmente, só por uma questão topológica, o projeto cria a proteção ao cônjuge que não recebe herança por meio de constituição de renda, se assim o juiz entender necessário. Ou seja, a ideia de que um cônjuge perde tudo e esse cônjuge fica à míngua, o projeto não permite. Porque se o testamento deixar 0 para aquele cônjuge, imaginemos alguém casado por separação convencional total de bens, o viúvo ou viúva não tem nenhum patrimônio e o testamento deixou tudo para os filhos. Ele vai ter, esse viúvo, essa viúva, o direito a uma constituição de renda garantida para o mínimo existencial. Outra coisa, o projeto garantiu direito real de habitação às pessoas da família que tenham eventualmente deficiência, como o Código Civil de 16 garantia. Na reforma do Código de 2002 esqueceram de pôr uma lei extraordinária e a pessoa com deficiência perdeu a proteção da moradia. Nós devolvemos a pessoa com deficiência a proteção da moradia. E daí tinha um velho problema, que esse talvez seja o último que eu queira tratar, de se passar a palavra ao Bunazar: concorrência sucessória. Os senhores sabem que a concorrência sucessória é batizada de o inferno na torre, a tragédia das pessoas em família. Por quê? Porque a cada 100 pessoas, 99 não gostam da concorrência sucessória, que é basicamente eu concorrer com a minha madrasta ou com o meu padrasto. E é basicamente hoje, como está previsto no Código, pegar os bens particulares, que são bens que muitas vezes vieram de herança do pai ou de herança da mãe, e no momento da morte, o marido ou mulher viram co-herdeiros dos bens de família, não de família no sentido de impiorabilidade, vamos chamar bens de raiz da família. Então quer dizer que eu vou herdar a fazenda que veio do meu quadrisavô, Pedro Álvares Cabral, com a madrasta? Porque é bem particular. É comunhão parcial, bem particular não se comunica, logo há concorrência. Mas o cliente fala: eu casei por separação total de bens, sim. Para não ter comunhão, sim. E se eu morro, ela herda junto com meus filhos? Sim. Então isso é uma comunhão pós-mortem? Sim. Mas eu não gosto. E daí? Está no Código. Você tem o velho direito, que já dizia Justiniano: senta e chora. Daí a gente faz planejamento sucessório para reduzir os impactos dos dispositivos, dentro de medidas legais, jurídicas. Então tiramos a concorrência. Aí começou a pancadaria geral. Eles querem matar todo mundo de fome, porque as mulheres vão ficar desamparadas. Essa leitura é uma leitura que pressupõe duas coisas. Primeiro, que nós não cuidamos de um direito mínimo existencial e criamos para o caso do cônjuge que fique desamparado. E segundo, que se esquece que eu sempre penso numa mulher desamparada, mas hoje, nesses tempos diferentes de pós-modernidade, quantas vezes uma mulher divorciada de 60 anos não quer se casar com um homem divorciado de 60 anos, e ambos têm um patrimônio considerável e dizem: nós queremos estar juntos pelo amor e não pelo patrimônio, e não queremos comunhão, e não queremos depois da morte que nossos filhos participem da herança. Não existe mais só aquela ideia daquela, que até eu brinco, né? O Silvio Rodrigues gostava daquela coisa fetichista, o homem mais velho que se casa com a mulher novinha. Isso era nos anos 60, que ele chamava assim, que vou chamar golpe do baú. Quer dizer, nem todo casamento das pessoas mais velhas é golpe do baú. Aliás, quem quiser entender, veja o que o Supremo fez. 1 de fevereiro de 2024. É possível pacto antenupcial com pessoas de 70 anos para afastar a separação obrigatória? Sim. É possível contrato de união estável entre pessoas maiores de 70 anos para afastar a separação obrigatória? Sim. O que nós fizemos no Código é o que o Supremo fez em 2024, chamada autonomia privada. Mas nós não fomos além do Supremo, porque o Supremo matou a separação obrigatória dos idosos. Olha o que ele disse: é uma separação obrigatória que é facultativa.
Ué, mas que língua portuguesa é essa? É obrigatória que eu escolho, então não é obrigatória. É uma separação legal, facultativa, mas não obrigatória, porque eu posso afastar antes do casamento ou antes da união estável, durante o casamento ou durante a união estável. Estamos de acordo? Quem fez isso foi o Supremo, por unanimidade, certo? Não houve um voto divergente. Então, o que eu tenho a dizer, só para concluir aqui, é que me parece que nós caminhamos exatamente ao encontro, e não de encontro, ao que veio produzindo o Supremo, em Direito de Família e Sucessões. Nós não inovamos em medidas que eu chamaria de estruturantes. Nós inovamos em medidas chamadas eficaciais, mas não a estrutura da sucessão, a estrutura do direito de família. E, portanto, me parece também que essas críticas são injustas. Agora, só para o Nazar terminar, tem mais 10 minutos, a gente não fica cego para ver que a reforma tem problemas e precisamos aprimorar. E agora começou essa fase, que é a fase do Senado, onde nós vamos aprimorar. Não é, a comissão não tem aquela ideia, isso aqui está perfeito, queremos que aprove sem mudar nenhuma vírgula. Ao contrário, queremos o debate. Mas sabe qual que é o nosso medo mais sincero? E por isso que eu gosto de falar de reforma em grupos preparados, é que muitas vezes quem lidera o debate é quem não sabe o que está falando. Tem amplo acesso às redes sociais, mas não entende do que está falando. Ou entende, mas faz de conta que não entende. Que daí é mais grave. Então, é muito importante que a comissão diga: ninguém tem apego ao texto a ponto de achar que qualquer vírgula destrói nosso trabalho. Mas vamos ler com seriedade, vamos ler com maior cuidado o trabalho. Simão, eu sempre gosto de dizer uma frase: a gente não deve atribuir a má fé aquilo que a gente pode atribuir à burrice. Então, eu prefiro achar que as pessoas estão de boa fé. Eu queria só fazer uma nota, e também com todo o respeito ao Supremo Tribunal Federal, espero não ser preso por nenhum tipo de manifestação contra alguma decisão específica, mas aqui nesse caso o Supremo andou totalmente mal nessa questão da separação obrigatória numa medida, né? O Supremo foi chamado a decidir se a norma era constitucional ou inconstitucional. E a norma, no meu modo de ver, é claramente inconstitucional, porque eu estou presumindo que a partir dos 70 anos a pessoa fica idiota, quando na verdade o apaixonado é sempre idiota, independentemente da idade, não é? Exatamente. Então, a gente vai ficando... Aliás, quanto mais jovem, mais idiota. Basta pensar na primeira vez que você terminou um namoro. Eu lembro, professor Simão, que eu quase morri. Eu tinha 14 anos, eu falei: por que Deus me pôs no mundo se é para suportar esse tipo de sofrimento? Aí você vai apanhando a vida, as coisas passam. Então, o sujeito poderia ser ministro do STF e não podia escolher o regime de bens. O que o Supremo deveria ter feito era dizer: essa norma é inconstitucional. Não. O Supremo, indo além das sandálias, disse o quê? Não, vamos ter dois regimes agora: o da comunhão parcial e o da separação. Então, para os maiores de 70 anos, o regime legal é o da separação. Então, eles têm que dizer que não querem o da separação. Ou se criou uma lei, bonitinha ficou essa. A maioria que eles fazem eu não gosto. Essa até que ficou bonitinha. O único problema é que eles não tinham competência para fazer isso. É só esse detalhe que eu acho relevante dizer aqui. E indo, mais uma vez, na esteira dessa inventividade jurisprudencial, o que aconteceu foi a seguinte: a jurisprudência brasileira, isso é fato, tá? Eu discordo, não é questão de discordar ou concordar. O que eu vou dizer agora é um fato. A jurisprudência brasileira aniquilou todas as distinções entre casamento e união estável. Todas. Se você tiver uma união estável registrada, você está, ipso facto, submetido às mesmíssimas regras do casamento. Ponto. Se isso é bom, se isso é ruim, são outros 500. Mas isso é um fato, não é? Então, o que nós colocamos aqui para finalizar, não é? No parágrafo 1º do artigo 9º, lá da parte geral, que trata dos atos que são registrados, o que está escrito? Os direitos patrimoniais de união estável não registrada no livro E do Registro Civil de Pessoas Naturais não
podem ser opostos a terceiros, a não ser que esses tenham conhecimento formal, etc. Ou seja, se você vive numa sociedade de fato, casamento de gaveta, não registra, você não pode pretender opor aquela situação a terceiros de boa-fé, como muitas vezes o judiciário permitiu fossem opostas. E agora, como derradeira questão, nós também conseguimos afastar nessa reforma qualquer tipo de situação de casamentos, de uniões paralelas, não é? De uniões paralelas. É verdade que numa versão inicial que foi apresentada, havia um dispositivo que falava em se há com a amante ou com o amante a aquisição comum de bens, haveria partilha e pretendeu-se dar ao amante ou à amante direito real de habitação. O que me parece algo esquisito, porque tem um pequeno detalhe, não é? Eu chegar para minha mulher e falar, tudo bem? Tudo, olha, a gente vai ter que partilhar. Ela fala, tá, metade para você, metade para mim. Eu digo, olha, vamos fazer o seguinte, 1/3. Ela, por quê? Eu falo, preciso te contar alguma coisa. Quer dizer, é simplesmente ignorar que o cônjuge que não anuiu com aquilo é um terceiro. É estranho aquela relação. Então, além de corno, fica mais pobre, quer dizer. É só o que faltava imaginar, não é? Então, isso foi, desculpe, mas é verdade. Além de lesado, fica mais pobre. Não, além de enganado, eu só estou fazendo a tradução simultânea, que ele usou uma palavra pouco apropriada para a plateia. É que não pode mais falar assim. Né? Além de enganado, acaba lesado. Até isso. Rima, lesado, enganado. Corneado. Não, essa não. Mas muito bem. Um absurdo completo que felizmente foi afastado, não é? Então nós conseguimos colocar uma regra no código que diz o seguinte: as relações não eventuais entre pessoas impedidas de casar, claro que o separado pode, essa exceção já está expressa, as relações não eventuais entre pessoas impedidas de casar não são relações familiares, não constituem família. E se houver aquisição de patrimônio comum, aplica-se a regra do enriquecimento sem causa. Então, se eu tenho uma amante e eu e ela trabalhamos juntos num negócio e juntos construímos um patrimônio, as regras são as mesmas que eu aplico se eu fizesse isso com um amigo, com uma amiga. Regras do enriquecimento injustificado. Absolutamente não se aplica nada relativo ao direito de família. É isso, professor Simão? É isso? Mais uma vez, muito obrigado aos senhores e senhoras. Com 2 minutos, acabamos a nossa conversa. Espero que tenham aproveitado como a gente. Muito obrigado, doutor Baltazar, mais uma vez. Muito obrigado.